Bom dia, meninas. Como havia prometido, colaborando com o Abril Solidário do grupo Bordando com a Paula Amaral, eu vou postar para vocês a aulinha do babador que eu prometi. Junto com a aula vão as matrizes, tanto para quem tem o bastidor maior, que você pode bordar de uma única vez, já com o desenho do centro do babador, como também para aquelas que têm máquina com bastidor menor, 13 por 18. Eu pedi ao meu amigo Silvio Sgarbi, que é programador, para que ele fizesse a matriz já própria para o bastidor 13 por 18. Assim, a gente consegue atender todo mundo e todo mundo pode fazer. Esse babadorzinho é uma peça assim, muito vendável, é uma peça muito procurada, é uma peça relativamente simples para fazer. Tem aquela parte mais chatinha de pregar uma rendinha, mas isso, com jeitinho, com paciência, todas conseguem fazer, porque todas costuram, né? Então não vai ser segredo para ninguém. Me apresentando para vocês também, para quem não me conhece, né? Meu nome é Adele Martinelli, eu trabalho com artesanato desde muito pequena e sempre trabalhei, sempre fiz bordado, costura, crochê, tricô, e o patchwork também me encantou, porque eu tive uma grande escola que foi a minha mãe e a minha madrinha, né, que faziam, então eu sempre aprendi a costura criativa, eu fiz moda e isso passou a ser, além de hobby, uma fonte de renda. Eu sou também professora aposentada e junto com os meus últimos 10 anos de professora, eu juntei o meu ateliê. E eu dei aulas presenciais, que sempre foi o meu forte. As aula online, assim, eu tô começando, é um universo novo, até porque eu não tinha tempo hábil para isso. Mas eu tenho aqui no grupo da Paula algumas integrantes que eu vi, né, e que foram minhas alunas presenciais por anos e que além de alunas se tornaram grandes amigas, né? E a gente conviveu junto por muito tempo, a Marli Cipriano, a Mônica Brito, a Mônica Almeida, que é minha amiga de adolescência. Então, eu fico muito feliz que elas estejam aqui também, que elas me conhecem, né? Conhecem as minhas aulas presenciais e vão ter a oportunidade de fazer essa aulinha online que eu vou deixar gravada para vocês. E junto da aulinha, logo após o vídeo, eu vou postar as matrizes, tanto a matriz de bastidor grande, como a matriz repartida para o bastidor 13 por 18. Eu não vou colocar para vocês os desenhos que eu usei no centro do babador, porque são desenhos de programadoras, não são matrizes minhas, e a do babador não. Eu pedi para o Silvio fazer exclusivamente para essa aula. Então é uma coisa que eu pedi, ele fez também colaborando com o Abril Solidário e a gente está doando para vocês. Agora eu não posso ficar postando matrizes de outras programadoras, mas eu acredito que vocês têm um acervo muito grande de matrizes e que vocês vão colocar no centro do babador o que vocês têm de muito bonitinho por aí, né? Pode personalizar por inicial da criança, que é o que eu costumo fazer. E os materiais que eu costumo trabalhar para essa aula é o fustão, o piquê e também às vezes a cambraia de linho, conforme a mãe pede, né? Hoje trabalhar com linho é meio complicado, o linho está num preço bastante alto, né? Mas no fustão e no piquê eles ficam lindos. E o forro a gente trabalha muito com o algodão amaciado. É um tecido que eu compro do seu Fernando Maluí. É um algodão muito macio, extremamente absorvente. Ele é ótimo para forrar as peças, principalmente o babador. E há quem goste também de forrar o babador com a flanela, tá bom? Espero que vocês gostem da aula, que a didática seja boa. Eu aceito sugestões, críticas, para que a gente possa melhorar e fazer aulas cada vez melhores para vocês, tá bom? Um beijo a todas e segue a aula. Meninas, para a gente começar a aula, eu já deixei a lista de materiais
E nós vamos usar, né, para fazer o babador, 2 pedaços de entretela rasgável. Eu uso essa que é bem fininha, bem fácil de rasgar. Eu vou fazer esse babador no fustão, que eu já dei aquela engomadinha com aquela goma que todo mundo conhece, né, do borrifador, para o tecido ficar mais firme, mais estruturadinho para a gente poder trabalhar. E eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu vou deixar as 2 matrizes. A matriz bastidor grande, para quem tem bastidor 18 por 30 ou 20 por 30 ou 20 por 36, conforme a máquina de vocês. Vai fazer de uma única vez. Não tem que fazer em 2 etapas, é muito simples de fazer. Você só vai ter que cortar o tecido do babador maior para poder prender, né, no bastidor, que é o grande. Nesse bordado, vocês vão prender o tecido junto do bastidor, junto com a entretela e ficar feito de uma única vez. Para isso, vocês vão no computador, no programa de edição de matriz. Vocês podem usar o Wilcom, o Invert, PDesigner, aqueles que vocês estão habituados. Eu trabalho muito com o Wilcom. Então aqui, olha, no meu computador, eu já escolhi o desenho central, já coloquei aqui o desenho central, já coloquei ele dentro da matriz e tá tudo pronto. Esse desenho central aqui, meninas, para vocês ficarem já mais cientes, ele não pode ultrapassar 8.2 por 8.2 para poder caber certinho aqui nesse espacinho que a gente tem da matriz do babador. Você montou isso aqui dentro do seu programa de edição de matriz, você joga no pendrive e leva para a máquina. Aqui, depois que você tirou do bastidor, ele tá prontinho aqui, já prontinho. O contorno e o desenho do meio já tá pronto para ser montado. Então, vou deixar ele aqui de lado, porque a maior dificuldade é para quem tem o bastidor menor, que é o bastidor 13 por 18, e é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos bordar esse mesmo babador em 2 etapas. Aliás, em 3, né? Porque vocês vão ter que fazer todo o contorno e depois que ele estiver pronto, colocar num bastidor 10 por 10, que fica mais simples, para bordar o desenhinho do meio. Mas isso aí, vocês vão tirar de letra, né? Que não vai ter ciência nenhuma. Então, a gente vai colocar aqui no bastidor a entretela rasgável, somente a entretela, tá bom, meninos? A gente não vai colocar o tecido. Quando tem emenda de bordado, eu gosto muito de trabalhar com pano solto, né? Hoje o pessoal fala bordado flutuante, a técnica do bordado que flutua. Eu sempre falei pano solto, né? Porque a gente não prende ele em lugar nenhum, a não ser com um alfinetinho, uma fita crepe, mas ele não vai estar preso aqui no babador. Então, a gente vai prender bem esticadinha aqui essa entretela e a gente vai colocar na máquina para fazer a primeira marcação. A gente tá colocando já a matriz na máquina, vou definir o bordado, jogo no meio, ele já tá certinho no meio, a minha linha já está passada e ela vai fazer uma marcação para mim só na entretela rasgável. Então, já vou baixar o pé de máquina e vou colocar para fazer a minha primeira marcação na entretela rasgável. Então, ela vai marcar. E só para a gente saber exatamente como é que a gente vai posicionar o nosso tecido. Agora, como ele já marcou aqui na minha entretela, eu vou pegar o meu tecido do babador e vou colocar aqui por cima para poder já fazer.
a primeira marcação no tecido. A máquina e a matriz já foi feita, gente, para ir parando e trocando. Eu não troco a linha porque não tem necessidade, nós vamos trabalhar esse contorno só em azul, que foi a cor que eu escolhi. Então, já vou pôr a máquina, eu venho sempre com a minha mão, nessa primeira marcação, eu venho com a minha mão ajudando, porque o pano tá totalmente solto. Então, eu venho com cuidado, ó, com cuidado, porque pode costurar o dedo de vocês. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Dá uma esticadinha pra cá, ó, ajeita e vem pra fazer aí a segunda marcação. Esse babador não é recortado agora, viu? Porque como tem emenda de barrinha, ele fica ruim. E o babador eu não gosto de cortar antes, eu gosto de recortar ele depois, porque tem a renda, fica tudo mais complicado. Então, vamos facilitar a vida da gente. Então, ele já marcou aqui direitinho a primeira marcação e vai marcar o decotinho agora, ó. De novo, eu dou start na máquina e ela vai pra gente poder fazer o decotinho aqui, que é onde depois nós vamos recortar para aplicar o forro. Então, é uma marcação simbólica, né? A máquina vai parando. E agora, meninas, eu vou dar o start, que vai começar o nosso festonê. Quando for começar o festonê, né, a gente vai dar uma pausa para o vídeo não ficar muito grande. E eu volto assim que ele estiver terminando. Aqui, meninas, a máquina já tá chegando no final aqui da minha primeira parte do babador. Que aí é onde nós vamos posicionar novamente para fazer a parte de baixo. Não vou falar para vocês que é uma tarefa tão simplesinha, não, porque é simples, basta prática, né? Mas tem que marcar bem certinho para que fique uma emenda bonitinha, já que não tem como vocês de bastidor menor fazer de uma única vez. Agora, a gente já tirou da máquina, né? E a gente vai tirar o babador aqui do bastidor, né? Da entretelinha que a gente deixou. Vai tirar tudo, inclusive essa entretela aqui que sobrou. A gente vai pôr uma nova entretela. Então, vamos pôr aqui a entretela nova no bastidor. E já vamos prender novamente, bem firminha. Solta para puxar, cuidado que essa entretela, se for muito fininha, você dá um puxão aqui, rasga tudo, você perde. Aí você já vem e coloca. Aqui, meninas, já tá a primeira parte bordada, certo? Então, eu gosto de fazer o seguinte: tudo a gente faz para facilitar a nossa emenda. Eu venho aqui, eu costumo fazer assim, ó, de uma pontinha na outra aqui, ó, para não ter erro, principalmente para quem não tiver muita prática. Pega a caneta fantasminha e vai colocar uma risca, certo? Até porque vocês vão ter certeza que depois vocês colocaram a segunda parte certinho, embora a matriz já tenha uma marcação aqui também. Aí você vem, deixa esse paninho aqui separado, vamos voltar para a máquina. Aqui eu já coloquei a segunda parte da nossa matriz, que é a parte de baixo. E ela primeiro também vai marcar só na entretela. Então, eu vou dar o start aqui na máquina e vamos deixar que ela marque pra gente o que a gente vai precisar para poder posicionar a nossa primeira parte, que já está pronta. Olha, passando aquela risca que a gente fez lá no tecido, ela passa aqui também com ponto de alinhavo, somente na entretela. Ela vai parando porque tem as trocas de linha, mas a gente continua aqui com a mesma cor, não precisa mudar, tá?
vai marcar pra gente como que é a nossa segunda parte. Pronto, ela marcou, nós vamos tirar da máquina. Eu já coloquei, meninas, o tecido em cima da minha marcação, que foi feita só na entretela rasgável. Então, essa técnica é assim que a gente faz com o paninho solto, né, que eles chamam. Aqui eu junto, aqui eu não tenho muita unha não, mas eu junto bem certinho aqui no fim do festonê, olha, e marco aqui certinho, tá vendo? Olha, para que um pontinho para baixo a gente deixa para ficar bem certinho e marco aqui bonitinho. Eu já pego e vou colocar, só para não soltar, para prender aqui bonitinho, um alfinete, ó, só para segurar. Depois eu vou pôr a fita crepe. Do lado de cá eu venho, também seguro, meninas, e faço a mesma coisa. Eu confiro se tá certinho, ó, aqui o bordadinho para encostar. E já vou segurar também aqui com um alfinetinho. Então, eu vou ver, vou olhar se tá tudo certinho. Eu seguro aqui no meio, volto pra cá, olha, vejo se tá bem certinho aqui naquela marcação que a gente tem. Tudo certinho pra gente poder levar pra máquina. E lá na máquina a gente também vai conferir. Aqui, meninas, quando a gente vai fazer a marcação, ele vai dar uma prendidinha aqui com os pontinhos e depois ele vai pular pro lado de lá para já prender o tecido, para ele não escapar. É nessa hora que a gente acaba de conferir se a nossa marcação deu certo. Então, a gente vem devagarzinho aqui, certo? E vai deixar dar o primeiro ponto para ver se vai bater bem no meio do nosso festonê anterior. Então, eu vou dar o start aqui, ó. Bateu certinho e tá prendendo, ó, vocês estão vendo, ó, prendeu. Prendeu, ela vai vir pro lado de cá, olha, antes de começar, eu dou uma parada. Pra ver se a minha agulha vai bater certinho aqui também. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui no volante, ó, e vejo se ela vai cair lá dentro do festonê. Caiu. Então, tá certinho, eu posso dar o start da minha máquina. E prendeu. Então, agora o meu tecido tá presinho. Então, agora eu dou uma ajeitada. Ela vai já pedir a nossa outra voltinha. Então, vamos deixar fazer a nossa marcação, olha. A gente sempre segura aqui no começo, porque ele tá batendo em cima do festonê, né, ó. Dando uma ajeitada, vou dando uma seguradinha para que a nossa emenda fique bonitinha, bem certinha, como precisa, olha. Pronto, eu já vi que ela bateu aqui e bateu aqui. Então, agora eu vou deixar a máquina começar a fazer o festonê e a trabalhar. Já começou o festonê agora. Já fez a emenda que ficou certinha, olha, vocês percebem que a emenda ficou certinha. E ela tá continuando a fazer o contorno aqui do resto do babador. Então, eu vou parar agora, pro vídeo não ficar extenso, e volto quando ele estiver prontinho pra gente ir pra montagem da máquina de costura. Pronto, meninas. Fizemos todo o nosso contorno, olha, com as emendas certinhas. Agora, eu vou tirar aqui do bastidor e já vou fazer lá para vocês a etapa de fazer o bordado central. Agora, o nosso contorno do nosso babador tá prontinho, bonitinho. O que que a gente tem que fazer? Para aquelas que tem o bastidor 13x18, volta lá no computador, pega a matriz, pega já a matriz do bastidor grande, que eu vou postar para vocês também,
coloca no programa de edição, escolhe o que vocês vão colocar aqui. Como eu falei para vocês, o tamanho deste bordado aqui não deve passar a 8.2 ou 8.3. E aproveitando aqui as minhas encomendas e o meu tempo, eu já tenho aqui um pronto para mostrar para vocês. Então, aqui eu já coloquei um bordadinho. E nós vamos partir agora, meninas, para a montagem do babador, que agora já não é mais na bordadeira, agora vai ser aqui na máquina de costura, que também é muito simples e não vai ser nada difícil. Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos pegar esse babador que já está todinho bordado, vou deixar esse meu de contorno para bordar depois. Então, eu vou pegar aqui esse babador prontinho já e vou fazer o seguinte, ó. Eu dou um pique aqui no meio, cortei, enfiei a minha tesoura e eu vou cortar aqui, olha, meio centímetro. Vou pegar até a tesourinha de festonê que vai ficar mais fácil para recortar. E vou recortar meio centímetro aqui no decotinho do nosso babadorzinho. Então, a gente vem recortando aqui até o final. Cheguei aqui no final. Então, vocês viram que eu cortei aqui, olha, menos do que um pezinho de máquina. Deixei aqui certinho. Então, o que eu vou fazer agora? Pego o meu tecidinho que eu vou usar de forro. Esse é o algodão amaciado, que eu gosto muito. Olha, aproxima aqui a filmagem. Ele é um tecido super macio, super absorvente. Eu só encontro esse tecido até hoje, 13 anos que eu tive loja de tecidos, no Seu Fernando Maluí. Ele, inclusive, ele tem 2,65 metros de largura, é um tecido que rende muito. Só tem essa cor e a cor cru. Agora, eu vou pegar direito do meu babador e vou pôr por cima do forro. O forro não tem direito nem avesso, viu? Coloco aqui certinho e vou passar os alfinetes assim, para não atrapalhar a hora que eu for para a máquina de costura. Então, eu venho aqui, já venho aqui, venho aqui. Prendo bem, para ele não fugir, né, não ter problema. E agora, eu vou lá para a máquina de costura. Aqui, meninas, a gente vai passar a costura. Eu passo um fiapinho aqui depois dessa risca colorida que a máquina de bordar fez pra gente, que vai ser o nosso guia. Então, fica bem facinho. Eu começo lá onde terminou o festonê, certinho. Desço aqui a minha agulha pra ver se tá certinho e venho costurando aqui devagar, não precisa correr. É um pedacinho bem redondinho, né? Pequenininho. Se vocês ficarem costurar muito depressa, às vezes ele vai dar erro, dar biquinho. Então, quando costura redondo, uma dica, meninas, nunca para. Você vai virando o teu tecido, vai ajeitando o seu tecido com o dedo, vem devagar, regula o seu pé, né, para que seu pé não corra, e vem rodando o seu tecido sem fazer a máquina parar, para não dar aqueles biquinhos, que o pessoal quando costura redondo acha ruim, né, que deu biquinho, que não ficou perfeito. Então, se você não deixar a agulha sempre posicionada embaixo, quando a máquina diminuir de vez, e vir rodando o seu pano, você vai ver que você vai costurar do começo ao fim, olha, não vai dar biquinho, vai ficar redondinho, vai ficar todo ajeitadinho, para quando você for desvirar o seu trabalho, ele não ter defeito. Agora, a mesma coisa aqui, olha, eu vou chegar até no comecinho aqui do meu festonê, ó. Parei a minha máquina.
Aqui, ó, eu cheguei no finalzinho do meu festonê, minha máquina corta, né? E eu já posso tirar. Então, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar a minha tesourinha, deixa eu ver onde que tá a minha tesourinha. E eu vou fazer o seguinte, olha, vou dar o mesmo picote que eu dei lá no fustão e venho aqui, meninas, acertando agora o forro que eu acabei de costurar com aquele fustão que já tá cortadinho. Então, eu venho cortando, ó, tô cortando aqui no ar pra ficar fácil de vocês enxergarem. Não é o certo, né? O certo é a gente sempre ter o apoio da mesa. Mas a gente tem prática, então isso não passa a ser muito problema. Não quero fazer corrido o vídeo para vocês poderem ver bem os detalhes. Embora seja uma peça fácil, é uma peça que requer a montagem na máquina de costura, né? E aí é onde as pessoas às vezes têm mais dificuldade. Umas só costuram, outras só bordam, né? Então, é difícil aquelas que costuram e bordam com bastante prática. Então, fica fácil para todo mundo dessa forma. Olha, cheguei aqui no meu final. Então, tirei a minha rodinha. Pronto, já tô enxergando a minha mão. Quando a gente tem uma curva bem acentuada, se a gente não der uns picotinhos aqui, olha, cada 1 centímetro, mais ou menos, cuidado para não cortar a costura que você fez, ele não vai virar bonitinho, bem assentadinho. Então, a gente dá esses picotes aqui, ó, esses piquezinhos, para que a hora que eu for desvirar, ele ficar um vinco bem assentadinho, bem bonitinho, bem certinho. E outra coisa, viu? Costureira sem ferro não é costureira. Tá fazendo aqui, o ferro tem que estar ligado, porque tudo é assentado. E aquelas que têm dificuldade, não se acanhe em alinhavar. Não é vergonha nenhuma alinhavar. O alinhavo, ele dá segurança para aquelas que têm menos prática e o trabalho vai ficar perfeitinho. Pronto, ó. Ele não vai desvirar se eu não abrir agora aqui o meio, ó. Então, vou cortar retinho e vou abrir o meu meio aqui, ó. Abri o meu meio, eu vou tirar os meus alfinetes, olha aqui, menina. Vou tirando o alfinete, ponho ali no meu iminha, que não tem perigo de cair no chão, e vou fazer o seguinte, vou jogar pra dentro. Joguei pra dentro, olha aqui, ó. Vou vincando com a minha unha. Não tem muita unha não, mas a gente vem vincando com a ponta do dedo antes de ir pro ferro. Então, eu vou vincar todinho aqui na minha pontinha de dedo, depois eu vou lá no ferro e volto com ele passadinho para vocês poderem ver o efeito. Que não vai ter problema algum. Aqui, ó, puxa bem, ó, deixa assim, pra hora que você for no ferro, fica bem facinho pra você assentar, ó. Assentou bonitinho aqui, ó, tá vendo? Agora, eu vou lá no ferro e volto. Agora, meninas, eu passei, como eu falei pra vocês, né? Costureira sem ferro não é costureira. Olha, o avesso fica perfeito também, vocês estão vendo? Tá super bem assentado. Viro ele de volta pra mim. E ele tá aqui feito e acertadinho. O que que nós vamos fazer agora de primeira mão? Nós vamos recortar o festonê. Depois que recortar o festonê, eu vou marcar o forro para pregar a renda. Aqui, meninas, vamos começar a cortar o festonê. Então, deixa o teu forrinho pra lá, sossegadinho, ó. Vem só aqui no fustão, né, olha. E vamos cortar o festonê. O festonê, como o tecido já tá bem engomadinho e eu engomei de volta o avesso dele agora, né? Quem quiser pode passar a termolina, quem ficar mais segura, mas ele não tem problema algum.
Tá bem engomadinho, ele recorta de forma bem simples. E a gente tem prática, né, de cortar o festonê, ó. Eu começo aqui, ó, rodo minha tesourinha, paro no bico, ó. Começo num bico aqui, ó, rodo a minha tesourinha, paro no outro bico. Tesourinha para festonê sempre muito bem afiada, igual a do Richelieu. Sempre muito bem afiadinho, olha, não tem erro algum. Então, a gente vai cortando, eu vou chegar até o finalzinho e volto aqui para mostrar para vocês ele já todo recortado. Aqui, chegando no finalzinho aqui do meu festonê, recortadinho. Pronto. Tá quase nascendo um babadorzinho aqui de bebê. Olha. Tá aqui o nosso babador arrumadinho. O que eu gosto de fazer agora? Eu gosto de pegar alguns alfinetes e prender de fato o babador no forro, né? Pra não deixar dobrar, não tem nenhuma dobrinha, não nada, certinho. Então, eu ponho uns alfinetinhos assim, bem bonitinho aqui. Vou dar mais um alfinetinho aqui, ó, pra prender certinho. Agora, meninas, o que a gente vai fazer? Eu vou vir com a caneta fantasminha e vou marcar o contorno desse nosso babadorzinho. Então, eu venho desde aqui, olha, ó, onde começa, tá vendo aqui? Eu venho aqui, ó, marquei, ó, vou marcando aqui, ó, nos gordinhos do festonê, ó, tá vendo? Venho marcando aqui, ó. No gordinho do festonê, eu vou contornando todo o nosso babador. Por que eu tô fazendo essas marcações aqui com a canetinha fantasma? Que é onde eu vou pregar a rendinha. É para eu ter uma guia de onde eu vou posicionar a renda pra gente pregar. Bom, posicionei, certo? Posicionei, vou até tirar um pouquinho agora o alfinete para mostrar uma coisinha para vocês. Quando eu for posicionar a minha renda para pregar, eu não vou encostar a renda nessa linha que eu marquei. Eu vou encostar nessa de baixo que eu vou fazer agora, ó. Ó, meio centímetro, meio centímetrinho para dentro da marcação que eu fiz de primeira vez com vocês, marcando o festonê. Então, eu venho, marco aqui certinho, mais ou menos aqui, ó, um meio centímetrinho para dentro da primeira marcação. Eu poderia ter usado até uma caneta fantasminha de outra cor, meninas, mas eu só tenho canetinha fantasminha verde no momento. Então, não tem outra cor para diferenciar aí para vocês. Mas vocês vão posicionar sempre aqui no risquinho de dentro. É nessa hora também que eu já vou, antes de começar a pôr a renda, a pôr a fitinha. Aqui, meninas, olha, vou pedir para filmar bem próximo, a gente dobra, tá vendo? Aqui, olha, meio centímetrinhos, passa bem a unha para firmar, venho com aqueles pedacinhos de fita, ó, 30 centímetros para cada lado, já encaixo a minha fita aqui, ó. Eu encaixo aqui um pouquinho para dentro, venho e derrubo o festonê aqui por cima, certo? Aí eu vou na máquina e vou passar uma costurinha reta aqui, olha, bem aqui, vou mostrar para vocês com o alfinete, ó.
passo uma costura aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado e lá na máquina eu mostro pra vocês. Aqui, olha, como eu mostrei pra vocês, eu vou passar uma costurinha reta pra prender a minha fitinha, ó. Vem até aqui, ó. Eu gosto de dar um retrocessinho, olha. Cortei, soltei, então aqui, olha, já tá com a minha fitinha presa aqui no meu babador. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui, meninas, olha, dos dois lados já tá presinho a minha fita, bonitinho aqui pra dar o lacinho no pescoço. Sempre o lado brilhante da fita pra fora, né? E agora a gente vai dar início à colocação da renda. Para colocar a renda, eu uso uma ferramenta muito especial, que é um alfinetinho. Esse alfinetinho é o que vai me fazer dar o molejinho da preguinha da renda para facilitar, porque ele consegue ir bem debaixo do pezinho, porque fica mais complicado. Quem achar que é difícil, pode alinhavar, tá bom? Então, vamos lá para a máquina, que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai pôr a renda. Primeiro, a gente vai pegar um pedacinho do tecido de forro, ou do tecido mesmo que você tem aí, que sobrou, um pedacinho mesmo, e nós vamos regular o zigue-zague da máquina, porque ela é no zigue-zague. Então, na minha máquina, eu já sei que eu coloco ele aqui no 2,5 na minha máquina, tá? E aqui eu vou colocar no 65. E vou provar aqui para ver se de fato vai ficar um zigue-zague de bom tamanho antes de eu começar. Então, eu venho aqui e vou dar uma espiadinha para ver se ficou bom. Aí, se ficou bom, a gente já põe a renda. Olha, vê se dá para vocês enxergarem aqui o zigue-zaguezinho. É assim que eu preciso do meu zigue-zague. Dá para ver aqui, meninas? Agora, eu vou posicionar a renda para vocês. Aqui, meninas, eu dobro o comecinho da renda, olha, 1 centímetro para dentro. E vou ajeitar ela aqui no começo do que eu já tenho marcado. Então, eu jogo o meu festonezinho ali, ó, pra dentro. Vou ajeitar a minha renda naquela segunda marcação que eu fiz pra vocês verem, né? Então, aqui, ó, bem aqui no comecinho, eu vou posicionar a máquina, ó. E vou caminhar 1 centímetrinho, só pra vocês verem que vai ficar fácil pra gente começar a trabalhar com a renda, ó. Então, vou trabalhar 1 centímetro, ó. Sempre com a agulha para baixo. Agora, eu venho e tô colocando aqui na minha marcação. Vocês sabem que vocês estão trabalhando com a renda, que é no fio reto, e aqui tá numa curva. Então, eu vou ter que fazer umas míseras preguinhas aqui para ajeitar a nossa renda e ela ficar bem presinha, ó. Então, aqui tô mostrando para vocês como é que fica, certo? E agora que eu falei para vocês que eu uso a minha ferramentazinha, ó. Eu seguro aqui com o alfinetinho, ó. Ajeito aqui do outro lado. É só o comecinho que é chato, para vocês marcarem aqui onde vocês têm que costurar. E vocês vêm sempre devagar. Não adianta querer correr nessa hora que não dá certo, ó. Vai parando, ó, aqui eu vou ter a minha primeira preguinha feita, né? Então, ó, seguro aqui com o alfinetinho, ó. O alfinetinho, gente, é uma maravilha, porque, ó, você vem costurando e você pode costurar até chegar nele, ó, que não acontece nada. Aí, você vai ajeitando o seu trabalho e você vem costurando aqui, ó. Vai deixando a renda sempre molezinha, ó, não deixa a renda esticar, ó. Vai dando uma preguinha nela aqui, para que ela possa ter o molejinho da volta, ó.
segura de volta com o teu alfinetinho e vem pregando aqui bonitinho com o teu zigue-zague, olha. Chegou aqui na preguinha, vai parando, que fica mais durinha, olha. Vai rodando o teu tecido e vem. Vem, vai deixando a tua molezinha da renda, olha, para que a renda possa ficar assentadinha, senão ela não vai assentar, né? Ela vai ficar toda esticada, toda esquisita. E ela tem que ficar bem bonitinha. Então, o pregar a rendinha nesse babador é o mais chatinho. Mas é uma coisa que também todo mundo pega prática e tira de letra, né? Ó, parou aqui, sobe o calcador, olha. Vem acertando a sua rendinha e vem costurando até o final. Ó, segura aqui com o teu alfinetinho e vem embora, olha. A gente tem 10 dedinhos justamente para usar nessas horas. A gente usa todos os dedinhos, olha. Parou, vai subindo. E assim a gente vai pregar até o final. Aqui, meninas, chegando já no finalzinho da minha renda, eu também vou dobrar ela pra dentro, ó, até aquela dobrinha que eu tinha feito, né, do tecidinho aqui, ó, de forro, que a hora que vocês vão baixar aqui, ó, vai ficar arrematadinha, né? Então, eu já venho aqui, ó, entro com a rendinha um pouquinho aqui e venho vindo com a máquina pra finalizar a nossa rendinha aqui no babador. Não tenham pressa com a máquina. Pregar essa rendinha aqui, para quem nunca pregou, é um pouco chatinho. Depois vocês vão pegar a prática e vão ver que é bem fácil. Pronto, eu cheguei aqui no fim, ó. Eu cortei. E vocês vão ver aqui na mesa, olha, vem, vamos vir aqui na mesa, para vocês verem que já tá pronto praticamente o nosso babador. O que vai faltar fazer? Recortar o tecido de forro e pespontar o decotinho dele. Então, olha aqui, meninas, dá uma olhada como é que ele ficou. Ele já tá todinho feito, olha, a rendinha tá super bem presa, bem acabadinha. E quando a gente for recortar, não desfia, não acontece nada, viu? Já tenho prática de fazer, fica muito bonitinho. Então, vou mostrar pra vocês com a mesma tesourinha de cortar o festonê, como que a gente corta aqui o forro, ó. Sempre lembrando, eu gosto de fazer assim, de cortar por aqui, ó. Com o meu dedo aqui, eu ponho e seguro a renda para baixo. E venho cortando, olha, somente o tecido. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado, só para não cortar a renda, né, olha. E vocês vêm cortando aqui, ó, rentinho o pontinho que vocês fizeram, olha. Põe a rendinha para baixo e vem recortando. Então, vamos pegar daqui, olha, para que vocês possam enxergar bem direitinho. Aí, eu recorto todinho e volto pra gente finalizar o nosso babadorzinho, ó. Eu venho aqui, ó, recorto bem rentinho, ó. O meu dedinho, ó, tá aqui embaixo, ó, afastando a renda, pra não ter perigo de fazer arte, né, e cortar a renda. Então, a gente vai, corta todinha. Eu já volto finalizando o corte aí do forro, tá bom? Pronto, meninas, olha, a minha rendinha todinha presa, todinha recortada, olha o avesso. Pode aproximar a filmagem, para que elas vejam o avesso. Ainda tá com a canetinha fantasminha, porque eu não passei o ferro quente aqui em cima. Então, já tá todinho pronto. O que falta fazer pra gente finalizar a nossa peça? Eu bato aqui, meninas, olha, um pesponto para segurar.
o forro. E aqui vou mostrar para vocês, olha, bem de pertinho. Nós não dobramos a renda aqui, ó, 1 centímetro para dentro. Eu gosto de fazer isso aqui, ó, de dar essa dobradinha e dar uns pontinhos à mão. Eu acho que fica melhor acabado. Então, não corre o risco de desfiar de forma alguma. Então, eu vou lá para a máquina, vou passar a minha costura reta aqui, pra gente finalizar o nosso babador. Aqui, vamos começar daquela mesma forma que eu falei pra vocês. Olha, a gente vai marcar mais ou menos um pezinho aqui de máquina, sempre devagar e rodando a minha pecinha, pra não fazer biquinho, ó, a agulha tá parada, sempre eu dou uma olhadinha aqui por baixo, pra não fazer nenhuma preguinha aqui quando a gente estiver rebatendo o nosso forro, tá? Vou tentar segurar de uma forma que vocês enxerguem, mas eu fico com menos firmeza na minha mão, mas vamos ver. Vou acertando, vou vendo se não tem nenhuma ruguinha aqui, né? E venho vindo, olha. Tô tentando fazer bem devagar para que vocês possam ver, né? A costura bonitinha. Eu faço tudo em branquinho. A questão da velocidade da máquina, gente, é o pé, viu? Porque aqui, olha, tá na minha velocidade máxima, mas é o meu pé que a gente vai com delicadeza, mostrando ponto a ponto. E costura redonda, difícil vocês fazerem aí correndo, né? Que não vai prestar. Cheguei no fim, eu dou aquele meu arrematezinho pequeno e corto. Cortando, vocês vão ver, olha, todo o meu decote já pespontadinho. Agora, eu vou dar os meus pontinhos invisíveis e volto para finalizar a aula com vocês. Pronto, meninas, a nossa peça prontinha, finalizada, passadinha, com a renda. Olha, o avesso fica perfeito, vocês não veem nenhum desfiado, nada, olha. Mesmo de perto, você sabe que não vai estar desfiado. É assim que a gente coloca o entremeio também, para não aparecer. Aqui eu dei os pontinhos, como eu falei para vocês, olha, virando a pontinha aqui da renda, então tá bem acabadinho, não tem problema algum. Basta colocar no bebê, dar o lacinho e a nossa peça tá pronta. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer e consigam com essa peça também ter muito sucesso no trabalho de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham conseguido aprender. Agradeço de coração, né, a Paula Amaral, que é administradora do grupo, com essa iniciativa tão bonita do Abril Solidário, onde cada uma de nós vem aqui contribuir com um pouquinho do que sabe, para que outras possam aprender. Esses momentos tão difíceis que a gente vem vivendo, né, tudo tão complicado, e muitas eu sei que isso tem sido seu ganha-pão, e muito bom a gente poder aprender uma peça nova, apresentar para as nossas clientes. Agradeço muito ao meu marido, né, o Eduardo, que nunca gravou um vídeo na vida e ficou hoje aqui gravando para que eu pudesse postar para vocês. Agradeço de coração ao Silvio Sgarbi, que ele é programador e professor, né, de programação de matrizes, que gentilmente atendeu o meu pedido de fazer a matriz dividida para que aquelas que tenham bastidor menor não ficassem de fora, né? E muito também a uma aluna que também
aqui do grupo, a Rose Piovisan, do Ateliê Montpaty, que ela foi minha aluna e me incentiva muito para que eu venha fazer aulas, dar aulas. Agora eu estou longe, né? Não estou mais lá na minha cidade, eu moro em Santos, e ela sempre me pede, faz aula, dá aula, né? E eu nunca acabei atendendo, falta de tempo, às vezes a gente se acomoda em fazer só trabalhar, trabalhar, né? Mas eu vou começar assim a fazer algumas aulas. Eu já estou preparando uma aula bem interessante sobre recursos e acessórios da máquina. Vocês às vezes compram uma máquina eletrônica e acabam não utilizando nem 10% do que a máquina oferece. Então eu estou preparando um conteúdo bem bacana para fazer uma aula para vocês, e me acompanhem no meu Instagram, Adele Martinelli, e na minha página do Face, Adele Martinelli Ateliê, e eu vou postando as novidades. Muito obrigada pela atenção de vocês, e depois eu quero ver os babadores postados, tá bom? Um beijo a todas, um bom domingo.